Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Um vídeo anterior a esse, que tem o título de Gravidez Planejada, mas como descobrir, é o começo do que eu vou terminar nesse vídeo. Então, só para fazer mais sentido para vocês, para poder entenderem melhor o que está acontecendo, assistam esse vídeo primeiro, porque esse que eu tô gravando agora, que você tá assistindo agora, vai ser continuação daquele, tá bom? E pra quem já assistiu, bora lá, vamos continuar que a gente tem muita história pra contar. Vocês viram aí que o último vídeo termina comigo fazendo o teste de gravidez, o de xixi, o da urina, e dando positivo. Tá, e aí? A ficha caiu, não caiu? O que eu faço agora? Eu já saio contando, eu já saio gritando, o que eu faço? Eu queria muito, mas não sei se isso acontece com todo mundo, eu acho que sim. A minha ficha, não sei, parece que não caiu. Então eu fiquei assim, tá, eu tô grávida, e agora? Mas será que eu tô mesmo? O que eu tenho que fazer? O que vai acontecer? Foi assim, foi uma loucura, uma dúvida, uma loucura que passou pela minha cabeça. Eu não sabia o que eu tinha que fazer a partir dali, mesmo já tendo lido bastante sobre o assunto, mas eu fiquei assim, meia doidinha na cabeça. Então eu decidi que para eu confirmar que eu realmente estava, mesmo o teste de urina dando positivo, eu precisava confirmar que eu realmente estava grávida. No outro dia eu marquei de colher o sangue para poder ver se realmente estava grávida, fiz o beta. Aí eu marquei, fiz lá na avenida mesma onde eu trabalho, marquei, fiz o exame, colhi o sangue para poder ver o resultado, e o resultado só ia sair no mesmo dia, 10 horas da noite. Isso eu colhi era mais ou menos, eu acho que umas 10, 11 horas da manhã. Aí colhi, fiquei assim, super ansiosa pra poder ver, né, o que ia dar o resultado. Isso assim, sem ninguém saber, eu não tinha contado pra ninguém, nem mesmo pro meu marido. Porque eu queria fazer uma surpresa pra ele, né, quando eu estivesse grávida. Mesmo fazendo o exame de urina, mesmo dando positivo, eu queria confirmar com sangue, né, porque eu contar pra ele, acontecer alguma coisa, a gente ficar super feliz e, sei lá, acontecer alguma coisa contrária, não sei, paranoia da cabeça, né? Mas eu preferi fazer assim. Fiz o exame de sangue, poucas horas depois, umas 5 horas da tarde, eu já entrei no login que eles dão pra gente, né? Um login e senha, eu fiz na Hermes Pardini, dão pra gente login e senha, que nesse site vai sair o resultado, né? E assim, umas 5 horas da tarde já entrei, óbvio que o resultado ainda não ia estar lá, mas já entrei pra pelo menos ver como que era. Assim como eu esperava, o resultado não estava lá ainda. Quando foi, assim que eu cheguei em casa do serviço, mais ou menos umas 6h30, 7 horas, eu já acessei de novo para poder ver nada. E nisso meu marido tinha ido pro jogo, ele não estava em casa, eu estava em casa sozinha, então eu sabia que eu podia constar tranquila. Mais ou menos 8 horas, aí eu já comecei a acessar, disparado, toda hora eu entrando para poder ver se saiu o resultado. 8 horas nada, 9 horas nada, 9h30 nada. Quando foi mais ou menos umas 9h40, o resultado saiu. Eu só vi lá que a barra do resultado ficou verdinha e estava escrito, nem vou lembrar agora, resultado pronto, alguma coisa assim, e eu cliquei pra ver. Quando eu abri, eu vou deixar na tela aqui pra vocês verem. Aí apareceu esse número, 810, alguma coisa. Tá, e o que esse número quer dizer? É grávida ou não é? Fala o tempo, e aí, o que eu faço agora? E eu não sabia ler isso, eu pensei que só ia vir escrito lá de todo tamanho no resultado, grávida ou não grávida, ou positivo ou negativo, e não tinha escrito nada assim, só tinha escrito a numeração de quantidade de MUI no sangue, alguma coisa assim. E aí eu tive que começar a pesquisar na internet como interpretar o resultado do exame do BDHCG. E comecei a abrir um tanto de site, eu tava tão nervosa que eu não conseguia ler direito. Eu não sabia a partir de de qual numeração que era positivo, abaixo de qual numeração que era negativo. E eu comecei a ficar nervosa que eu não conseguia ler direito. Falei, não, Carol, peraí, calma, vamos concentrar, que eu preciso saber a resposta desse resultado logo. E eu entrei num site que parecia ser confiável, bastante pessoas falando que conseguiu entender por ele, e comecei a ler. E aqui no exame ele fala assim, que para mulheres não grávidas,
era até 2,90 ml por litro, ou seja, acima de 2,90 já era um positivo. E como vocês viram aí, o resultado deu 810,90. Quando eu vi isso, na hora eu já assim, meio que comecei a gritar dentro de casa. Eu falei, meu Deus, 810! E nesse site também que eu tava olhando, lá falava pela quantidade do beta, do resultado do beta, poderia calcular mais ou menos o tempo de gestação. Aí eu fui lá calcular para poder ver se lá falava mais ou menos o tempo que eu tava. E nesse site que eu vi, falava que tava entre 4 e 5 semanas. E eu falei, poxa, será que é isso? Eu tô fazendo teste há tanto tempo, será que eu só fui descobrir minha gestação com praticamente um mês? Fiquei na dúvida, mas tudo bem. E aí eu falei, agora eu tenho que contar pro meu marido, né? Ele tem que ser a primeira pessoa a saber, claro, e eu preciso contar pra ele. E foi aí que vocês viram, né, que eu dei a notícia pra ele na xícara. Eu contei pra ele que ele ia ser pai através da xícara, porque ele gosta muito de café. Tem vídeo aqui no canal, então eu acredito que vocês tenham assistido, mas pra quem ainda não assistiu, é só entrar aqui no canal que vai ter o vídeo de como eu contei sobre a gravidez pro meu marido. Foi aquela emoção toda, aquela coisa toda. E a partir daí, então, eu comecei a falar com ele. E agora? E pra minha família, o que que a gente vai contar? Só que antes eu quero falar dos sintomas pra vocês. O que que eu senti até descobrir, ou quando eu descobri, quais foram as primeiras coisas que eu comecei a sentir. E se você veio nesse vídeo pra poder saber isso, infelizmente eu vou te decepcionar. Porque eu não senti nada. Nada, 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 nada. Eu não me sentia grávida, eu não tive nenhum sintoma. Eu não fiz os testes porque eu pensava que eu estava grávida através de alguns sintomas. Eu só fiz o teste realmente porque eu já estava tentando. E como eu estava ansiosa para poder engravidar logo, eu comecei a fazer teste. Mas quanto a sintoma eu não senti nada. O que eu senti foi no pezinho da barriga, bem embaixo do umbigo mesmo. Eu fiquei mais ou menos uma semana sentindo uma cólicazinha bem fraquinha, como se a menstruação fosse descer. Uma cólicazinha assim bem chatinha, persistente, mas muito fraquinha, não era nada forte. E meu abdômen um pouquinho inchado. E deixa eu ver o que mais. Só. De mudança no corpo foi só isso. Não tive enjoo, não tive sono, nada, nada, nada mesmo. E assim, como toda vez que eu ia menstruar, isso acontecia, meu abdômen incha, meu seio incha, eu sinto cólica um dia antes de menstruar. Então assim, pra mim era normal, pra minha menstruação ia descer, mas não. Então assim, o sintoma que eu tive foi isso, que eu não sei nem falar se foi sintoma ou não, mas foi a única coisa que eu senti. Aí, né, ok, vamos voltar lá. Aí eu contei pro meu marido, eu falei com ele, tá, e aí, agora a gente precisa contar pra nossa família. Só que a nossa bebezinha vai ser o primeiro tudo. Primeiro neto, primeiro sobrinho. Então, assim, do mesmo jeito que eu não queria frustrar o meu marido antes de ter uma confirmação, a gente também não queria frustrar a família antes, assim, de ter certeza que estava tudo certo. A gestante ou a tentante ou a pessoa que lê sobre isso sabe o risco que é nas primeiras semanas de gestação, sabe o que pode acontecer, pode acabar acontecendo um aborto espontâneo. E eu tive muito medo disso. Então eu falei com meu marido, eu não quero contar pra ninguém por enquanto, porque todo mundo vai ficar nessa expectativa assim, muito grande, vai querer gritar pra todo mundo, e não é isso que eu quero fazer agora. Então, acreditem, eu controlei minha ansiedade ao extremo. Eu até hoje não sei como que a gente conseguiu fazer isso. Eu encontrei com a minha família algumas vezes sem contar pra ninguém que eu tava grávida. E nós ficamos mais ou menos até eu marcar minha primeira consulta. Eu tinha marcado minha consulta pra uma terça-feira, se eu não me engano, dia 7 de maio, eu tinha marcado minha primeira consulta. E no domingo, a gente foi comemorar o aniversário da minha mãe. Domingo, assim, 2 dias antes da minha primeira consulta, eu tinha marcado, a gente ia se reunir para poder comemorar o aniversário da minha mãe. E eu falei, poxa vida, vai ser a oportunidade. Mas eu até então não tinha feito a primeira consulta ainda, eu tava assim, insegura ainda não sei, de poder acontecer alguma coisa, de acabar frustrando eles caso acontecesse alguma coisa.
Mas eu falei, vai ser a oportunidade. Então meu marido, a gente conversou e eu falei, então vai ser esse final de semana que a gente vai contar pra nossa família. A gente já tinha combinado que no domingo a gente iria lá na casa dos pais deles pra poder contar pra eles. E na comemoração do aniversário da minha mãe, a gente também ia contar pra minha família. E era assim, um almoço em família mesmo, só eu, minha mãe, minhas irmãs, meu cunhado, pessoas assim, só o restrito mesmo que eu queria que soubesse. Então, a gente contou pra eles, também tem vídeo aqui no canal de como eu contei da gravidez pra família do meu marido e também pra minha família. Só que a gente combinou o seguinte, eu fui assim super aberta com eles, olha, eu só contei pra vocês porque a gente não tava aguentando de ansiedade, já tem alguns dias que a gente tá sabendo, eles quase mataram a gente porque a gente não tinha contado antes. Mas eles entenderam, super respeitaram, e a gente falou, nós não vamos contar pra ninguém até a gente fazer a primeira consulta, até a gente fazer a primeira ultrassom pra poder ter certeza que tá tudo certo, que tem coraçãozinho batendo aqui. E assim, era um medo fora do comum, um medo surreal. Eu tive muito, muito, muito medo de acontecer alguma coisa, muita insegurança. Não sei se isso acontece com todas as gravidinhas, comentem aqui embaixo se alguém também teve esse medo no início da gestação, mas eu não queria contar pra ninguém antes de ter certeza que tava tudo certo. Aí, nós contamos então no domingo e na terça-feira foi a primeira consulta. Ai, que ansiedade, o dia não chegava, não passava, e as minhas irmãs e minha mãe me chamando no WhatsApp, e aí, quando que vai ser? Eu tô louca pra contar pra todo mundo logo. E assim, eu também super ansiosa, né, querendo contar pra família toda logo, até que chegou o dia do ultrassom, da primeira consulta. Gente, na minha primeira consulta, eu fiquei assim, um pouco receosa porque eu marquei com um médico homem. Foi até indicação de uma prima minha. Vocês viram aí no vídeo anterior que eu tive maior frustração com o médico. Eu fiquei rodando igual barata tonta tentando escolher um médico, não consegui. Isso tudo por causa do preconceito de marcar ginecologista homem. Mas enfim, eu falei, não tem mais opção, vou ter que marcar com ele mesmo. E assim, meio que contra a minha vontade. E no dia da consulta, não me arrependi de nada. O doutor super atencioso, tirou todas as minhas dúvidas. Não encostou em mim, não fez exame, não fez toque, não fez nada. Porque o preconceito da mulher de consultar com um ginecologista homem é esse, né? Ficar assim um pouco sem graça, de ter que fazer exame e nada. Assim, não tinha nada pra ele avaliar, não tinha nenhum tipo de exame que ele tinha que fazer, né? Só que eu até então fiquei assim, não querendo marcar com homem por causa disso. Se eu soubesse, eu acho que eu até teria marcado com mais facilidade. Tirou todas as minhas dúvidas, só assim apalpou um pouco a barriga pra poder ver se ele já conseguia sentir o útero. E ele assim, só apalpando falou, o útero tá bem baixo ainda. Aí eu, tá, e que é isso, doutor? Eu fiquei assim, toda assim aérea, mas ele me explicou tudo, tirou todas as minhas dúvidas. E uma dica que eu dou pra vocês. Quando a mamãe descobre que tá grávida, cai uma bomba na cabeça de dúvida, de é certo ou errado, é mito ou é verdade. E principalmente eu, que não contei pra ninguém antes, então eu não tinha com quem conversar, eu não tinha com quem tirar dúvidas. Era só eu e a internet, meu amigo Google, que eu acessava ele todos os dias. Eu tinha muitas dúvidas, então uma dica que eu dou pra vocês, anotem tudo e não deixem de perguntar nada. Porque às vezes você pode pensar assim, nossa, mas isso é uma pergunta muito idiota, isso é uma bobeira. E às vezes assim, às vezes não é. É um mundo novo que você tá entrando, é um mundo novo que você tá conhecendo. Então assim, você tem que tirar dúvida com alguém. A melhor pessoa pra poder te explicar isso é o médico. Então na minha primeira consulta, eu tenho escrito até hoje, eu tenho aqui uma lista, a folha tá do início ao fim, deixa eu tentar mostrar pra vocês. A folha tá do início ao fim de perguntinhas que eu tinha que fazer pra ele, aquelas perguntas que eu tinha dúvidas. Isso assim, vou tentar ler algumas aqui pra vocês, mas é uma coisa assim, mais pessoal, vai depender das dúvidas que você tem. Eu coloquei aqui, que remédio eu posso tomar, eu devo deixar de tomar algum remédio. Eu já tava tomando ácido fólico na minha primeira consulta, vocês viram aí no vídeo anterior. Se eu podia fazer alguma atividade física ou se ele me indicava alguma atividade física. Qual seria a frequência das consultas, a frequência do nosso encontro que eu teria com ele. Se eu tinha que pesquisar, se eu tinha que consultar com algum outro especialista,
sei lá, né, se eu tinha que fazer algum check-up, alguma coisa assim. E se eu precisasse de alguma emergência, que isso assim, foi um socorro pra mim, porque eu tava com um certo medo com isso. E ele me passou um número de WhatsApp e falou, qualquer coisa que precisar, pode me chamar nesse número. Eu falei, ok, que maravilha. Só que eu também esperava que a primeira consulta eu já fosse fazer ultrassom na sala do médico, ou que fosse alguma coisa do tipo, que ele ia avaliar, que eu já ia ter, assim, alguma posição mais certa sobre a gravidez, né? E não foi assim. Ele não tinha, normalmente médico não tem nem consultório, o maquinário lá do ultrassom, o médico só te encaminha pra poder fazer. Então, assim, eu fiquei mais tensa ainda, porque eu queria já, assim, depois dessa consulta, saber que tava tudo certo, já começar a contar pra todo mundo. E a família também, já 2 dias segurando o segredo, né? A gente não tinha contado pra ninguém. E todo mundo queria gritar pra todo mundo logo, né, sobre a novidade. E não foi assim. Ele só nessa primeira consulta me deu um pedido pra eu poder fazer a primeira ultrassom. Lá, assim, praticamente na porta do consultório ainda, eu e meu marido, a gente já começou a ligar pra um monte de laboratório, alguma clínica que fizesse, para poder ver, né, se tinha alguma vaga para poder fazer o ultrassom. E isso foi na terça-feira. Nós conseguimos, se eu não me engano, pra sexta-feira, alguns dias depois, eu fui e falei com o meu marido, eu falei, caraca, eu não vou aguentar, a gente precisa contar logo. Assim, quando essa alegria tá dentro de você, você quer explodir, você quer contar pra todo mundo. Então eu falei com a minha família e falei com ele, não, a gente esperou esse tempo todo, quem interessava mesmo saber era a nossa família e eles já estão sabendo. Então vamos esperar a ultrassom pra gente poder, assim, dar essa notícia pra todo mundo, né? Aguentando, assim, ansioso, mas fazer o quê? Conseguimos. Até que no ultrassom, no primeiro ultrassom, eu fiz ele endovaginal. E o meu médico me explicou que só a partir de mais ou menos uns 3 meses que eu ia fazer ultrassom abdominal, porque antes disso o útero ele fica muito baixo, ele fica bem abaixo do umbigo e o canal mais próximo para poder ver o bebê através do ultrassom é pela vagina. Então, eu fiz 2 ultrassons endovaginal antes de fazer a abdominal. Aí, nós fizemos ultrassom, não deu pra ver, assim, praticamente nada. Eu fiz meu primeiro ultrassom com 7 semanas e 2 dias. Foi só nesse ultrassom que eu consegui descobrir o tempo exato da gestação. Porque pelo tamanho, né, do feto, do embrião, eles conseguem saber o tempo de gestação da mulher. Então, só nessa ultrassom que a gente conseguiu ver o tempo exato da gestação. E eu já estava com 7 semanas e 2 dias. Aí com isso, com essa data da ultrassom, eu pude começar a calcular tudo assim, voltando, né? Eu descobri a minha gravidez quando eu estava exatamente com 4 semanas, mas eu só fiz a minha primeira ultrassom com 7 semanas e 2 dias. Então eu só pude descobrir o tempo de gestação que eu descobri, assim, voltando, porque quando eu descobri eu não tinha a mínima ideia de quanto tempo eu tava. E assim que eu descobri o tempo da gestação, eu já corri pro aplicativo, isso assim, eu acredito que todas as gravidinhas já devem conhecer que aplicativo é esse, que chama Baby Center, que lá você só consegue cadastrar, não sei se assim, só consegue cadastrar, mas você só consegue acompanhar quando você coloca o seu tempo de gestação. Então eu tava ansiosa, eu tava louca pra começar a usar o aplicativo logo, só que como eu não sabia, eu não podia usar. Aí assim que eu descobri o tempo da gestação, eu já coloquei lá no aplicativo, já comecei a ler tudo. Um aplicativo até muito bom, eu adorei. As coisas batem certinho, tudo que fala lá, tudo que tira suas dúvidas é o que você tá passando naquele momento. Então assim, às vezes você pensa que tá acontecendo uma coisa fora do normal com você e não, tem que acontecer mesmo naquela semana da gravidez. E assim, o aplicativo me ajudou muito, me ajudou a tirar bastante dúvidas. E outra coisa, assim que eu descobri da gestação, naquela paranoia de vai começar a sair estrias e parará pororô, isso assim, nunca foi uma neura pra mim, porque foi uma opção minha estar grávida. Eu sei que, infelizmente, eu acredito que vai sair, né, estria na gestação. Assim, tem pessoas que realmente não tem, mas é um pouco mais difícil de não ter. E assim, eu sabia disso tudo, gente, eu não fui enganada, eu sabia que isso ia acontecer, mas eu queria, assim, tentar cuidar o máximo possível para poder tentar evitar.
E assim que eu descobri, naquele tempo lá de contar pro marido, de contar pra família, antes mesmo da primeira consulta, eu usei o hidratante mesmo que eu tinha em casa. Esse hidratante aqui, olha, chama Corpo a Corpo, baratinho, hidratante que eu tinha assim, só por ter mesmo, que eu odeio ficar com a pele melando, então eu praticamente nem uso hidratante. E como ele era o que eu tinha, eu abria e emplastava a mão e passava no corpo todo, assim, na barriga, aqui no culote atrás, na lateral assim da coxa. E eu falei, pelo menos vou começar a me cuidar logo, né, até as coisas irem acontecendo, até as primeiras consultas, vou começar a me cuidar. Até que no segundo dia que eu já tinha emplastado esse hidratante no meu corpo, eu fui pesquisar na internet cremes específicos para gravidez e eu fui descobrir nessa pesquisa que tem alguns hidratantes têm uma composição que é proibida para gestante. E eu falei, caraca, eu nem sabia disso, não fazia a mínima ideia que isso podia acontecer. Fui ler as composições para poder ver sobre o meu creme. E o que eu descobri? Que o meu hidratante tem a composição que é proibida para gestante. Eu não sei nem pronunciar, então eu vou deixar escrito aqui em algum lugar para vocês, tá? E quando eu vi, eu entrei em desespero. E por que essa composição é proibida? Eu não vou explicar nada assim, explicando sobre medicina nem nada disso, mas pelo que eu entendi é porque essa composição atravessa a placenta e pode afetar o feto. Então, assim, não é bom que a gestante use, é assim meio que proibido mesmo usar durante a gestação. E quando eu descobri, eu tinha acabado de emplastar um monte de creme na barriga, minha barriga estava toda molhada. E eu entrei em desespero, eu corri pro chuveiro, comecei a lavar com sabão, e eu falei, meu Deus do céu, como que eu fiz isso? Eu comecei a lavar, entrei em desespero. Aí, depois disso eu virei assim, a paranoia dos hidratantes, né? Comecei a ler tudo, comecei a ler o porquê que não podia, se era só essa composição ou se tinha mais alguma outra que não podia. Eu fiquei assim, doidinha da cabeça. Aí depois que eu já tinha contado pra família, que já tava assim, que minha ansiedade já tava assim, eu já tava voltando com a cabeça pro lugar. Aí eu fui no supermercado grande, que tem assim, que vendia de tudo, que lá também vendia bastante hidratante. Enquanto meu marido ia para um lado fazer compra, eu ia para a seção de higiene, só para poder ficar virando cada embalagem dos hidratantes para poder ler a composição para ver se eu podia usar ou não. Aí eu ficava assim, a louca do supermercado, ele fazendo compra e eu olhando a composição química para poder ver se tinha alguma coisa que eu não podia usar, se eu podia comprar aquele hidratante ou não. E nisso que eu comecei a ler a composição dos hidratantes, eu encontrei esse aqui, que falava que era um produto mais natural. E eu já tinha visto muitos vídeos aqui no YouTube de gravidinhas indicando que estava usando ele. Então, como eu vi que gestante já estava usando, eu li a composição, não vi que nada que era proibido, falava que era livre de propriedades que podia irritar a pele. Então, assim, é um produto mais natural. E ele já tá escrito aqui, hidratação 24 horas e que era pra pele extra seca. Então, assim, realmente ia ser uma hidratação bem boa. Aí, então, eu comprei esse hidratante e comecei a usar. Aí, com ele, eu sabia que eu podia esbanjava mesmo. E pá, emplastava a mão, passava no meu corpo todo. E tava assim, eu super adorei usar ele, tem um cheirinho super suave. E ele também tem óleo de amêndoas na composição. Então, quando eu passava, eu sentia que ficava aquele óleozinho na pele, então sentia que minha pele ficava hidratada por muito tempo. Eu sempre usava ele antes de dormir, quando eu acordava, eu ainda sentia aquele óleozinho no corpo e eu sentia que minha pele estava bem hidratada.